Eu achava que tinha tudo sob controle. Naquele dia, eu estava em plena aula universitária, desmontando argumentos teísticos com a precisão cirúrgica que sempre me orgulhei de ter. Cada frase que eu dizia era como uma navalha afiada, cortando crenças que eu considerava ilusões ultrapassadas. E mesmo assim, por mais contraditório que pareça, havia um vazio dentro de mim. Não era algo que eu conseguia nomear ou explicar racionalmente, mas estava lá, como um buraco silencioso no meio da minha mente. No final da aula, quando os aplausos educados vieram, eu sorri, mas não senti nada. Era como se cada vitória intelectual me deixasse mais vazio. Minha vida foi construída sobre pilares sólidos de razão e lógica. Desde jovem, rejeitei qualquer ideia de transcendência. Para mim, Deus era apenas uma metáfora fraca para preencher o medo do desconhecido. Tudo fazia sentido dentro do método científico. Eu lia Dawkins e Hitchens como se fossem evangelhos da razão. Nas poucas vezes em que alguém mencionava fé ou milagres, eu respondia com ironia disfarçada de gentileza. Mas mesmo nos momentos mais calmos, eu sentia um peso estranho, uma saudade de algo que eu nunca tive. Quando meu pai morreu, eu fiquei parado ao lado do caixão, olhando para ele e quase orei, mas engoli aquela sensação. Ela não fazia sentido, ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Eram fissuras pequenas, quase invisíveis, na minha fortaleza intelectual. Momentos em que eu sentia algo inexplicável, como aquele pôr do sol que parecia gritar beleza demais para ser casual, ou a angústia de ver alguém sofrer sem poder resolver com lógica. Nessas horas, vinha uma pergunta silenciosa, quase inaudível. Deus, onde você está? Claro, eu nunca daria voz a isso. Era ridículo, absurdo. Mas esses pensamentos passavam e deixavam um resíduo que eu fingia não sentir. Foi durante uma palestra internacional que tudo começou a desmoronar. Eu estava no palco, falando com convicção sobre racionalismo e ateísmo, mas de repente, senti um mal-estar intenso. A visão turvou, os sons sumiram e eu tive a estranha sensação de que caía, mesmo estando parado. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Naquele momento de puro pânico, algo surgiu dentro de mim. Algo que eu não entendia e que me assustava profundamente. Uma oração involuntária escapou dos meus lábios. Se houver alguém lá em cima, me ajude! Foi automático e foi assustador. Por anos, eu neguei qualquer possibilidade de transcendência. E agora, instintivamente, eu clamava por socorro. Nos dias seguintes, aquela experiência não saía da minha cabeça. Eu tentava racionalizar. Talvez fosse apenas estresse, falta de sono, algum problema físico. Mas havia algo mais. Comecei a ter sonhos estranhos, palavras que eu nunca tinha ouvido antes, versículos bíblicos que apareciam na minha mente como se alguém os tivesse plantado ali. Eu acordava suando frio, com as mãos trêmulas. Tentei ignorar, mas era como se uma voz silenciosa insistisse dentro de mim. Você precisa ouvir isso. Eu me pegava repetindo mentalmente frases como o vento sopra onde quer sem entender por quê. Era desconcertante, invasivo e, de alguma forma, reconfortante. Numa dessas tardes, quase sem perceber, entrei numa igreja. Não sei exatamente o que me levou até lá. Talvez curiosidade ou cansaço. Cansaço de carregar sozinho um peso que eu nem sabia nomear. O ambiente era simples, mas havia algo diferente no ar. As pessoas pareciam esperançosas. Quando o pastor leu João 3:8, foi como se cada palavra atravessasse minhas defesas. Minha respiração ficou pesada. Meu coração acelerou. Algo dentro de mim começou a rachar. E pela primeira vez, eu não tentei lutar contra. Pela primeira vez, eu permiti que a dúvida entrasse e trouxesse consigo a semente de algo maior. Foi naquela igreja, quase por acaso, que eu comprei minha primeira Bíblia. Eu a segurei com as mãos ainda trêmulas da semana anterior, aquela mesma semana em que ouvi João 3:8
e senti algo dentro de mim se partir. O livro era simples, capa azul, folhas finas, mas parecia pesar mais do que qualquer outro volume acadêmico que eu já havia carregado. Em casa, abri devagar, como quem abre uma porta para um cômodo escuro, sem saber o que vai encontrar. Comecei por Marcos 2,17. Os sadios não precisam de médico, mas sim os doentes. Foi como se as palavras me atravessassem. Naquele momento, eu entendi. Eu era o doente, e pela primeira vez isso não me assustou. Na noite seguinte, sentado na minha poltrona, fechei os olhos e tentei orar. Não sabia direito como fazer isso. Era estranho dizer palavras em voz alta sem estar argumentando, defendendo ou explicando. Só consegui murmurar: Senhor, se é isso que preciso chamar você, não sei como fazer isso direito. Preciso saber se é verdade. Preciso saber se há mesmo alguém além da matéria. A voz saiu trêmula. As lágrimas vieram antes que eu pudesse contê-las. E foi ali, na quietude da minha sala, que eu senti algo que não soube nomear. Uma presença, uma paz. Como se, enfim, eu estivesse sendo ouvido. No dia seguinte, eu estava no chão do meu quarto, joelhos fracos, corpo cansado de anos de resistência inútil. Chorei como nunca tinha chorado. Toda aquela fortaleza intelectual, todos os muros racionais, tudo desmoronou. Eu me lembro de ter dito, entre soluços: estou cansado de lutar sozinho. Se você existe, Senhor, me ajude, me transforme. Eu não quero mais fugir. Foi a entrega mais dolorosa e libertadora da minha vida. E nesse instante, algo mudou. Algo profundo. Eu não podia ver, mas sentia. Deus estava ali. E Ele não exigia explicações. Apenas meu coração. A mudança não foi imediata, mas começou a acontecer. Eu lia a Bíblia todos os dias, não para desafiar ou criticar, mas para entender. E, surpreendentemente, as palavras que antes pareciam absurdas, agora me tocavam profundamente. Versículos como 1 Coríntios 1:27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Me faziam parar e refletir. Era como se Deus estivesse falando diretamente comigo, me mostrando que minha arrogância intelectual era, na verdade, uma barreira entre mim e a verdade mais profunda. Mas nem tudo era fácil. Havia momentos de luta, de dúvida, de vergonha. Como eu, um homem que passou anos ridicularizando a fé, agora poderia admitir publicamente que precisava de graça. Foi numa conversa difícil com um colega que eu finalmente comecei a falar sobre minha jornada. Eu tremia enquanto dizia: eu mudei, não por convicção acadêmica, mas por encontro pessoal com Cristo. A reação dele não foi o que importava. O que importava era que, pela primeira vez, eu estava sendo sincero, comigo, com ele e com Deus. E então vieram as pequenas vitórias. Eu começava a sentir paz em meio ao caos. Me pegava orando sem esforço, buscando comunidade cristã sem medo de ser julgado. Um dia, durante uma aula, um aluno cético me fez a mesma pergunta que eu costumava usar para atacar a religião. Mas dessa vez eu respondi com humildade. Também tive essas dúvidas. Também busquei respostas apenas com a razão. Mas descobri que há verdades que vão além da lógica. E que encontrá-las mudou tudo. Foi ali que percebi. Eu não era mais apenas um professor. Eu era um testemunho. Foi numa aula, meses depois da minha mudança, que eu me vi diante de um aluno cético. Alguém muito parecido comigo no passado. Ele questionava a fé com ironia, desafiando as crenças dos colegas. E ali, em vez de me fechar ou reagir com arrogância, senti algo diferente. Uma paz, uma compaixão. Eu me peguei sorrindo enquanto dizia: você lembra muito de mim. Antes que eu aprendesse que não precisamos ter todas as respostas. Naquele momento, percebi como meu coração havia mudado. Eu não era mais o professor que precisava estar certo. Era alguém que queria compartilhar o que havia encontrado. Hoje minha vida não é perfeita. As lutas continuam, mas elas não me definem mais. Tenho dias difíceis, mas já não caminho sozinho neles.
Aprendi a orar sem medo, a ler a palavra com expectativa e a encontrar força na comunidade cristã. Descobri que Deus não me transformou para tirar minhas dificuldades, mas para me dar coragem para enfrentá-las com fé. E isso faz toda a diferença. Se você está ouvindo essa história agora, talvez esteja num lugar onde eu estive, convencido de que tem tudo sob controle, ou talvez perdido demais para sequer acreditar que há esperança. Deixe-me dizer uma coisa. A maior prova da existência de Deus não está em debates ou livros acadêmicos. Está na transformação de um coração orgulhoso em um coração quebrantado, rendido ao amor de Cristo. Se Ele pode mudar alguém como eu, pode mudar você também. Obrigado de coração por nos acompanhar até aqui e por permitir que esta história tocasse sua vida. Esperamos que ela tenha trazido um pouco mais de esperança e fortalecido sua fé. Se você se sentiu conectado com esta mensagem, gostaríamos muito de ter você conosco nesta jornada. Inscreva-se no canal Onde a Dor Encontra Deus para não perder nenhuma nova narrativa de transformação e deixe seu gostei se este vídeo te abençoou. E que tal continuar se inspirando? Clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela para assistir a mais um testemunho poderoso de como Deus age em meio às nossas dores. Que a paz de Cristo esteja com você. Até a próxima história.